Eu disse não para os meus pais. E de alguma forma, isso acabou com a minha mãe chorando, minha família se voltando contra mim e eu me perguntando se eu era um filho terrível. Será que eu realmente estava errado por proteger o único dia que eu tinha para mim? Ou esse foi apenas o momento em que eu finalmente parei de ser aquele com quem todos contam, não importa o custo? Porque a verdade é, isso nunca foi só sobre uma carona até o aeroporto. Nem de longe. Nunca é. Eu tenho 26 anos e desde que me entendo por gente, eu sempre fui o responsável. Sabe como toda família tem papéis? O divertido, o rebelde, o que some quando as coisas ficam difíceis? Pois é, eu fiquei com o papel de quem aparece. Sempre. O que é meio irônico, porque eu sou o irmão mais novo. Meu irmão tem 35 anos, quase 10 anos mais velho que eu. Mas de alguma forma, a responsabilidade sempre caiu sobre mim. Hoje a gente mora junto, mais como colegas de apartamento do que como irmãos. Dividimos contas, dividimos o espaço, cada um na sua. Funciona. Sem drama entre nós, pelo menos não diretamente. Mas quando o assunto são nossos pais, é aí que tudo muda. Meus pais moram a umas 4 horas de distância. Não é perto o suficiente para visitas frequentes, mas também não é longe o suficiente para ignorar. Então a gente se vê mais ou menos uma vez por mês. Às vezes eles vêm até nós, às vezes eu vou até eles. E quando eu digo eu vou até eles, quero dizer eu vou, não meu irmão. Sempre fui eu que fazia a viagem, que ligava para saber como estavam, que levava em consulta médica, ajudava com coisas do dia a dia, consertava o que precisava em casa. Se precisassem de qualquer coisa, carona, ajuda, companhia, era eu. Nem era uma conversa, simplesmente virou meu papel. E por muito tempo, eu não questionei. Achei que era isso que significava ser um bom filho. Mas algumas coisas mudaram alguns meses atrás. Eu pedi demissão. Não porque eu quis, mas porque eu precisei. Era aquele tipo de trabalho que vai te consumindo aos poucos. Aquele em que você já acorda cansado, onde domingo vira uma contagem regressiva para o sofrimento, onde sua saúde mental vai se desgastando em silêncio, até você perceber que nem se reconhece mais. Eu trabalhava com engenharia, algo que eu estudei, que eu gostava. Mas o ambiente? Tóxico, pesado, exaustivo. Então eu saí. E desde então, eu tenho tentado me reerguer. Peguei trabalhos mais simples, só para me manter. Nada glamuroso. Longas horas, pouco dinheiro, trabalho físico cansativo. 6 dias por semana. 6 dias por semana. O que significa que eu tenho exatamente um dia para respirar. Um dia para descansar. Para me recompor. Para me sentir humano de novo, em vez de uma máquina tentando sobreviver. E esse dia virou o centro de tudo. Porque foi exatamente esse dia que meus pais pediram. Eles vieram passar uma semana aqui com a gente. Não trouxeram carro, então naturalmente eu virei o motorista deles. Ou emprestando meu carro, ou levando eles para onde precisavam ir. Supermercado. Consultas. Visitar amigos. Resolver coisas aleatórias. Meu irmão ajudava também, tecnicamente. Mas só quando eu não estava disponível. O que basicamente significava quando eu estava trabalhando. Então, durante aquela semana inteira, eu estava equilibrando o trabalho, cansaço e sendo motorista particular deles. E eu não reclamei, nenhuma vez, porque, de novo, é o que eu faço. Mas aí chegou o último dia, o meu único dia de folga. Aquele único dia que eu estava segurando a semana inteira como se fosse uma salvação. Foi aí que eles disseram que precisavam de uma carona até o aeroporto. E não era qualquer carona. O aeroporto fica em outra cidade, cerca de 1h30 de distância. Ou seja, 3 horas de viagem no mínimo. No meu único dia de folga. Eu lembro de ficar parado por um segundo, só processando. Não com raiva. Ainda não. Só cansado. E aí eu percebi algo. Meu irmão tinha um jogo de beisebol no mesmo dia. Na mesma cidade. Mesmo lugar. Mesma direção. Mesma viagem. Ele já ia pra lá. Então eu disse, com calma, de forma totalmente razoável. Ei, por que ele não leva vocês? Ele já vai estar indo. Pode deixar vocês lá e esperar um pouco antes do jogo. Pra mim, fazia total sentido. Nenhuma viagem extra, nenhum tempo desperdiçado, ninguém precisando se esforçar à toa. Parecia a solução mais lógica. Mas no momento em que eu falei isso, tudo mudou. O ambiente ficou pesado.
Dava para sentir, como se eu tivesse dito algo completamente absurdo. Meus pais trocaram olhares. Meu irmão suspirou. E então começaram os argumentos. Não faz sentido ele ficar esperando tanto tempo. É inconveniente para ele. Você devia só levar eles e voltar. Só levar eles. Só passar 3 horas do seu único dia de folga dirigindo. Só abrir mão do único tempo que você tem para se recuperar. Como se não fosse nada. Como se eu não fosse nada. E foi aí que algo dentro de mim reagiu. Pela primeira vez, eu não levantei a voz. Não fiquei agressivo. Eu só mantive minha posição. Falei de novo que fazia mais sentido meu irmão levar. Que eu precisava daquele dia. Que eu não podia continuar abrindo mão de tudo de mim sem nunca ter espaço para respirar. E foi aí que tudo explodiu. Minha mãe começou a chorar. Não só com os olhos marejados, chorando de verdade, como se eu tivesse dito algo profundamente doloroso. Ela olhou para mim e disse: "Você está cansado da gente." Isso doeu mais do que qualquer outra coisa, porque não era verdade, nem de perto. Mas antes que eu pudesse responder, ela continuou: "Você não quer mais ajudar a gente. A gente se sente mais seguro quando você dirige." Mais seguro. Como se eu fosse a única opção. Como se meu irmão nem existisse. E de repente, toda a situação virou. Não era mais sobre logística. Era sobre sentimentos. Sobre culpa. Sobre ser o bom filho. E eu senti aquilo me pressionando. Aquela pressão familiar. Aquela voz que diz: "Só cede. É mais fácil." A mesma voz que eu ouvi a vida inteira. Então eu fiz o que eu sempre faço. Eu cedi. Eu disse: "Tá bom, eu levo vocês." E no momento em que eu disse isso, tudo ficou em silêncio. Como se a tempestade tivesse passado. Como se aquela fosse a resposta que eles estavam esperando. Mas aqui está a parte que mais mexeu comigo. Depois de tudo isso, depois da discussão, depois da minha mãe chorar, depois de eu finalmente concordar, eles mudaram de ideia. De repente, estava tudo bem meu irmão levar. Assim, do nada. Sem mais reclamações. Sem mais inconveniência. Sem mais problema. Ele levaria. E eu fiquei ali, sem entender. Porque se essa sempre foi uma opção, então para que foi tudo aquilo? Por que eu tive que ser levado ao limite para aceitarem a solução óbvia? Por que eu tive que me sentir um filho ruim para chegar ali? E mesmo não tendo levado eles, eu ainda me senti péssimo. Culpada. Como se eu tivesse feito algo errado. Como se eu tivesse falhado em algum teste invisível. E esse sentimento não foi embora. Ficou comigo. Mesmo depois que eles foram. Mesmo depois que tudo voltou ao normal. Porque lá no fundo, eu não conseguia parar de pensar. Se ser um bom filho significa se sacrificar o tempo todo. O que acontece quando você finalmente diz não? Eu não conseguia parar de pensar nisso. Mesmo depois que eles foram embora. Mesmo com a casa silenciosa de novo, aquilo continuava ali. Aquele momento, minha mãe chorando. O jeito que todo mundo olhou pra mim como se eu tivesse falhado em algo não dito. E o que mais mexeu comigo nem foi a discussão em si. Foi o quão rápido tudo mudou quando eu cedi. Me fez sentir como se o meu não nem fosse permitido existir. Como se a única versão aceitável de mim fosse a que sempre diz sim. E eu comecei a rever tudo na minha cabeça. De novo e de novo, tentando entender onde eu errei. Porque, logicamente, eu sabia que eu não estava sendo irracional. Qualquer pessoa de fora olharia aquela situação e diria o mesmo. Meu irmão já ia para a mesma cidade, mesma estrada, mesmo destino. Ele só precisava deixar eles lá e esperar. Só isso. Enquanto isso, eu teria que passar 3 horas dirigindo no meu único dia de folga, depois de trabalhar 6 dias seguidos. Não fazia sentido. Não fazia mesmo. Então por que eu me senti o errado? Por que eu me sentia egoísta? E foi aí que eu entendi. Isso não era sobre lógica. Era sobre padrão. Porque essa não foi a primeira vez que algo assim aconteceu. Nem de longe. Eu só nunca tinha percebido antes. Porque eu nunca tinha resistido. Comecei a lembrar de todas as pequenas coisas. Todas as vezes que eu ajustei minha rotina por eles. Todas as vezes que cancelei planos. Todas as vezes que dirigi horas para ajudar com algo que poderia esperar, ou que outra pessoa poderia ter feito. Todas as vezes que meu irmão nem foi considerado como opção. E eu percebi algo desconfortável. Eu não estava só ajudando. Eu tinha virado o padrão, a resposta automática. A pessoa que nem precisava ser convencida. E talvez isso fosse culpa minha. Porque fui eu que ensinei eles a esperarem isso de mim. Sempre dizendo sim. Nunca colocando limites. Absorvendo tudo em silêncio. Eu mostrei para eles que eu sempre estaria lá. Não importa o que. Então quando eu disse não,
Não pareceu uma pequena mudança. Pareceu uma traição. Pelo menos para eles. Mas para mim, pareceu a primeira vez que eu realmente me ouvi. E aí tudo ficou mais complicado. Porque mesmo entendendo melhor agora, a culpa não desaparece assim. Não funciona assim. Eu ainda sentia aquele peso no peito. Aquela voz dizendo: você devia ter feito. Você está exagerando. Eles são seus pais. E essa última, essa pesa diferente. Porque não importa a idade, não importa o quão independente você seja, sempre tem uma parte de você que só quer ser um bom filho. Não decepcionar. Não ser o motivo da sua mãe chorar. E foi isso que me deixou preso. Porque não era só a situação. Era o que aquilo significava. Sobre mim. Sobre meu papel na família. Sobre quem eu sou. Alguns dias depois, minha mãe me ligou. E sendo sincero, eu hesitei antes de atender. Não por raiva, mas porque eu não sabia qual versão de mim ela esperava. A que sempre concorda? Ou a que finalmente disse não? Mesmo assim, eu atendi. Conversamos sobre coisas normais. Como foi a viagem? Como eu estava. Assuntos leves. Mas então veio aquele silêncio. E eu sabia. Ela disse: você está distante. Não acusando, só percebendo. E eu não sabia o que dizer. Porque eu não estava evitando ela. Eu só estava pensando, tentando entender tudo, tentando entender a mim mesmo. Então eu disse a verdade. Eu só estou cansado. E era verdade. Mas não toda a verdade. Houve um silêncio. E então ela disse algo que ficou comigo. A gente não quis te magoar. Por um momento, eu senti alívio, como se ela tivesse entendido. Mas então ela completou: a gente só não achou que fosse grande coisa. E aí estava, a desconexão. Porque para eles, não era grande coisa. Era só uma carona. Só algumas horas. Só algo que eu sempre fiz. Mas para mim, era tudo. Era meu único dia de folga. Meu único momento de descanso. Meu único espaço para não sentir que eu estava sempre me esgotando. E foi aí que eu percebi algo importante. As pessoas nem sempre veem o seu esforço. Quando ele vira rotina, elas param de notar. Param de valorizar. Não porque são ruins, mas porque você fez parecer fácil. Você fez parecer que não custa nada. E fui eu que fiz isso. Por anos. Então agora, quando eu tento dizer isso é difícil pra mim, parece estranho. Parece mudança. Parece que eu estou quebrando algo. Mesmo que aquilo nunca tenha sido justo. Depois dessa ligação, eu fiquei pensando por muito tempo. Sobre minha família. Sobre meu irmão. Sobre mim. E comecei a me fazer perguntas que nunca tinha feito. Por que sou sempre eu? Por que eu me sinto responsável por tudo? Por que eu me sinto culpado por cuidar de mim? E talvez a mais difícil. Se eu continuar vivendo assim, o que acontece comigo? Porque a verdade é, eu já estou exausto. Não só fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E eu estou tentando reconstruir minha vida. Voltar para uma carreira que eu me importe. Ser alguém de quem eu me orgulhe de novo. E eu não consigo fazer isso. Se eu estiver sempre no limite. Se eu estiver sempre me colocando por último. Isso não é sustentável. Não é saudável. E eu sei disso. Mas saber e agir são coisas diferentes. Porque agir significa mudar. E mudança é desconfortável. Especialmente quando afeta quem você ama. Especialmente quando eles podem não entender. Ou pior, podem te ver diferente. E acho que isso foi o que mais me assustou. Não a discussão, não a culpa, mas a possibilidade de que ao criar limites, eu perdesse a versão da minha família que eu sempre conheci. A versão em que eu sou confiável. O que resolve. O que sempre está lá. Porque se eu não for mais isso, quem eu sou? E mais importante, eles ainda vão me ver da mesma forma? Ou eu vou virar o filho que mudou? O que não ajuda mais como antes? O que fez a mãe chorar por causa de uma carona? Eu sei que parece dramático, mas às vezes é assim que parece. Como se um momento pequeno pudesse mudar tudo. E eu ainda não tenho todas as respostas. Ainda estou aprendendo. Ainda tentando equilibrar e estar presente para minha família, sem me perder no processo. Ainda tentando entender onde fica essa linha e como ficar nela sem sentir que estou errado. Mas eu sei disso. Aquele momento no aeroporto mudou algo em mim, porque, pela primeira vez, eu não cedi imediatamente. Pela primeira vez, eu questionei o papel que eu sempre tive. E mesmo ainda sentindo culpa, tem uma pequena parte de mim que se sente orgulhosa. E esse pequeno orgulho não veio de uma vez. Veio devagar, quase escondido. Porque toda vez que eu começava a sentir, aquela outra voz aparecia. Você fez sua mãe chorar. Você devia ter feito. Você está sendo egoísta. E por um tempo,
Essa voz foi mais alta. Sempre foi. Mas agora algo era diferente. Porque tinha outra voz ali também. Mais baixa, mais firme. Você estava exausto. Você precisava daquele dia. Você não estava errado. E eu fiquei entre essas duas vozes, todos os dias. Até nos momentos pequenos. Como quando meu celular vibrava com o nome dos meus pais. Aquele segundo de hesitação. Não porque eu não queria falar, mas porque eu não sabia o que iam pedir. E mais importante, eu não sabia se eu diria sim. Isso era novo. Antes, não existia dúvida. Se precisavam, eu fazia. Ponto final. Mas agora existia uma pausa, uma escolha. E essa escolha pesava. Uma semana depois, algo aconteceu que colocou tudo em perspectiva. Nada dramático. Sem gritos, sem choro. Só outro pedido. Meu pai me ligou numa noite. Normal? Tranquilo? Perguntou do trabalho, da vida. E então, como se fosse nada, disse: talvez a gente precise que você venha aqui no fim de semana. Tem umas coisas em casa que precisamos de ajuda. 4 horas de distância. 8 horas de ida e volta. Mais o tempo lá. No meu único dia de folga. De novo? E eu congelei. Por dentro. Porque esse era o momento. Tudo que eu estava pensando, tudo que eu estava questionando, importava agora. Não era mais sobre o aeroporto. Era sobre um padrão. E se eu ia continuar nele? Houve um silêncio. Para mim, pareceu eterno. E eu pensei, se eu disser sim, vou ficar exausto de novo, sem descanso. Mas se eu disser não, ele pode se decepcionar. Minha mãe pode se magoar. E lá estava eu de novo. Mas dessa vez, eu não respondi na hora. Respirei. E disse algo que nunca tinha dito antes. Acho que não vou conseguir ir esse fim de semana. Simples. Calmo. Sem desculpas. Só a verdade. Silêncio. Curto, mas pesado. Então ele disse: ah, tudo bem. Só isso. Sem raiva. Sem culpa. E isso me surpreendeu. Porque na minha cabeça seria algo muito maior. Mas não foi. E aí, eu percebi algo que me marcou. Nem todo não vira conflito. Nem todo limite vira problema. Às vezes, é só aceito. Mas o que mais me marcou foi depois. Porque mesmo assim, eu ainda me senti culpado. Mas dessa vez, a culpa não me controlou. Ela só estava ali. E eu deixei. Sem mudar minha decisão. E isso era novo. Porque antes, a culpa me fazia ceder. Sempre. Mas agora era só um sentimento, não uma ordem. E quanto mais eu aceitava isso, mais eu entendia. A culpa não significa que eu estou errado, só significa que estou fazendo algo diferente. E com o tempo, ela ficou mais fraca. E no lugar, veio clareza. Comecei a ver minha família de outra forma. Não como pessoas que me exploram, mas como pessoas que se acostumaram com quem eu era. E agora estão se adaptando. Meu irmão, por exemplo, começou a ajudar mais, sem ninguém pedir. E eu vi aquilo, sentindo alívio e um pouco de frustração. Porque ele sempre poderia ter feito isso, mas nunca precisou. Porque eu sempre estava lá. E agora que eu não estou mais da mesma forma, as coisas estão mudando. Devagar, mas estão. E acho que é isso que ninguém fala. Quando você muda, tudo ao seu redor muda também. E isso é desconfortável, mas necessário. Porque a alternativa é continuar preso, cansado. E eu não quero mais isso. Eu ainda amo meus pais. Isso nunca mudou. Ainda quero ajudar. Mas agora estou aprendendo que ser um bom filho não é se anular. Não é dizer sim para tudo. Às vezes, é ser honesto. Mesmo sendo difícil. Mesmo sendo desconfortável. Porque no fim, isso cria algo melhor. E eu ainda estou aprendendo. Mas estou começando a confiar em mim. E talvez era isso que tudo isso significava. Não o aeroporto, mas o momento em que eu percebi que eu posso me escolher também. E agora eu quero saber, se você estivesse no meu lugar, você faria o mesmo? Ou só evitaria o conflito e iria dirigir? Me conta o que você faria. E se você já passou por algo parecido, eu realmente quero ouvir sua história. E se você curte histórias reais assim, intensas, complicadas e difíceis de ignorar, fica por aqui.